tarde, Itapetininga. Começa agora mais um programa Telescópio, seu programa de entrevistas direto dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET e também para o site tvitap.com.br, tvitap.com.br. Você que nos assiste aí do outro lado da telinha, mande suas mensagens, mande notícias que nós teremos o prazer de estar ao vivo aqui em nosso programa. Eu queria também, especialmente 6 de junho de 2014, nós iremos fazer um programa especial. Nós iremos falar sobre a história do Francisco José de Souza Filho, né, que foi um dentista aqui muito conhecido não só em Itapetininga, mas também a nível nacional, né? Então, para falar hoje sobre o famoso Chiquinho, conhecido, né, popularmente como Chiquinho aqui na cidade, eu recebo, como está em época de Copa do Mundo, eu recebo um time de primeira classe aqui no programa Telescópio. Minha esquerda, direita, para você que está no vídeo, o dentista Alessandro Araújo Coelho. Alessandro, boa tarde, bem-vindo ao programa Telescópio. Aqui também o senhor Roberto de Lima Lara, dentista sanitarista, também querá conversar com a gente. Senhor Roberto, obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado a vocês. Ao meu lado, aqui colado comigo, o senhor Roberto Hungria, que também é presidente do MIS, Museu da Imagem e do Som de Itapetininga. Senhor Roberto Hungria, obrigado. Eu que agradeço muito. Aí aqui na ponta direita temos o Marco Antônio de Almeida Bueno, engenheiro conhecido popularmente aí também como Ruela. Bem-vindo, Ruela, ao programa Telescópio. Eu agradeço o convite de coração. E lá na ponta direita, Jorge Saito, que também é engenheiro sanitarista. Obrigado pelo convite, estamos aqui pelo Chico. Maravilha. Antes de começar o nosso programa, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Não peguem no controle, não saiam daí, voltamos já. Cantareira, né? Não acerta um. No programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento do Bolso Secreto, Plano Familiar Camargo, Lojas Estile, WGB Seguros e também da Todeschini, que nesses 10 anos da TVI presenteou o programa Telescópio com esse novo cenário bonito aí. Vocês gostaram do novo cenário Telescópio, senhor Roberto? Aprovadíssimo. Deixa eu aproveitar, senhor Roberto, eu queria perguntar para o senhor, que o senhor explicasse ao nosso telespectador quem foi o dentista Francisco José de Souza Filho. Bom, antes de mais nada, uma boa tarde aos telespectadores. Hoje é um dia de homenagem e de saudade. O Chico, Francisco José de Souza Filho, também conhecido como Chiquinho ou Filhinho lá em São Miguel, a terra dele, uma pessoa inesquecível, amigo de muita gente, carinhoso, atencioso, disponível para todos os momentos difíceis dos amigos, uma pessoa extraordinária que até agora traumatizou uma grande parte da população de Itapetininga. O objetivo do programa de hoje é a gente levar ao telespectador alguma coisa a mais dessas preciosidades da personalidade do Chico. Senhor Roberto Lara, o senhor como dentista, como que, entre os profissionais dentistas, como é que foi, como é que eles veem o trabalho, a obra realizada pelo Chiquinho? Só o microfone, senhor? Realmente... Pode estar aqui, tá tranquilo. Está tranquilo. Foi um trabalho muito importante para a classe. Ele conseguiu elevar a odontologia de Itapetininga, entusiasmar todos os colegas de Itapetininga da região no início das suas ideias todas, que sempre eram de vanguarda, né, na odontologia. E isso veio enaltecer a odontologia de Itapetininga, da região, de São Paulo e do Brasil, porque o Chico se projetou até no exterior, através de cursos, de palestras, né? Era uma pessoa vibrante, uma pessoa que tinha uma personalidade muito assim, influente, cativante, né? Haja visto que ele foi para Portugal, onde conheceu lá o professor Roberto, lá, que era um dentista brasileiro, mas que militava há muitos anos lá em Portugal, né?
E no primeiro contato deles, o Dr. Roberto já se manifestou com uma simpatia com ele, ficaram muitos amigos e veio aqui para Itapetininga, instalaram aí um programa aí de tratamento da dor, né, muito importante. Era referência, então? Ele era referência, destacado nos artigos nas revistas, principais revistas de odontologia de São Paulo e do país, né, internacional. Era uma pessoa brilhante mesmo. Completando só o que o Roberto falou, eu teria que informar o seguinte: o Chico fez palestra em Dallas, nos Estados Unidos, e em Tóquio. Em Tóquio também? Fez palestra no exterior. E tinha aqui, frequentando a escola dele aqui, pessoas da Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Portugal e Espanha, além de representantes de 72 cidades do Brasil. Gente do norte e do Rio Grande do Sul aqui. Que vem para Itapetininga. Vieram conhecer Itapetininga, hoje divulgam Itapetininga ainda. Antes divulgavam Itapetininga, terra do professor Francisco. Então, venderam uma imagem de Itapetininga e movimentaram. Eram pessoas aí que ficavam nos hotéis, restaurantes, era gasolina, era tudo isso daí. Então, um trabalho além de intelectual, científico, a parte comercial para a cidade também foi muito útil. Se eu perguntar aqui para o Marco Antônio de Almeida Bueno, você prefere que eu chame você de Marco ou de Ruela? Como você prefere? Pode ser Ruela, que é conhecido a Ruela mesmo. É o que o Chico chamava, o grande amigo do Chico era o Ruela, era chamado de Ruela, todos os apuros do Chico procuravam o Ruela. Ruela, como é que você conheceu o Chico e qual que é a importância dele para Itapetininga? Boa tarde aos ouvintes da televisão TVI, né? Para mim, Deus deu um presente muito grande. Eu conheci o Chiquinho, né? Quando ele é um mês mais velho do que eu. E na idade dos 12 aos 13 anos de idade, eu conheci o Chiquinho e convivemos até quando Deus levou, né? Então, Chiquinho, para mim, na parte profissional, já disseram quem foi Chiquinho. Eu vou falar na parte humana, né? Para mim foi um irmão, foi um pai, né? Foi um colega que nas horas que precisava, né? E nunca vi essa pessoa brava. Eu nunca vi ele perder a calma, né? Em toda a convivência comigo, e não só comigo, com os outros também, né? Tudo, né? Aonde ele ia, ele era bem recebido, aquela pessoa amável, né? Aquela pessoa de muita inteligência. Chiquinho é uma pessoa de muita inteligência. E ele tinha um dom, uma virtude que acho que todo mundo gostaria de ter, a humildade, né? Ser o homem que for, ser o profissional que for, né? Respeitado, mas sempre humilde. Gostava, ficava bravo quando chamava ele de Dr. Francisco. Ficava bravo, né? Era Francisco mesmo. E para mim, né, eu perdi na realidade mais que irmão, né? Para mim foi uma perca muito grande, né? Até hoje ainda me está abalando, né? Me abala muito, né? A café que a gente tem, mas tá difícil de entender, né? Essa saída repentina dele, né? Do âmbito aqui de Itapetininga. Então, né, é o colega de todas as horas, nós estávamos sempre junto, ia pescar junto, saía junto, né, almoçávamos nos domingos junto, né, então, e não só para mim, para a família minha, né, a família Almeida Bueno, até hoje está sentindo muito a morte, porque ele já fazia parte da família Almeida Bueno. Deixa eu perguntar lá na ponta direita para o Jorge. Jorge, como que o senhor conheceu o Chiquinho? Leandro, para mim, primeira boa tarde aos telespectadores, ao programa Telescópio. Para mim falar que eu falo, para mim o Chico já estava determinado para me conhecer. E quando vim para Itapetininga, foi em 1984, pela Sabesp, e transferido para cá, porque na época era o governo Montoro e o plano Sanin. E quem elegeu o Montoro foi o interior. Eu estava na Baixada Santista na época. Eles falaram assim: olha, Jorge, não vai ter investimento, mas
muito menor, vai ser voltada para o interior no plano Sanin, plano saneamento no interior, plano Sanin 1 e Sanin 2. Aí eu vim para cá. Nisso, em 84, eu vim com recomendação. Olha só que destino. Um amigo meu vizinho, um grande amigo meu, Nelson Valdrigue, era um engenheiro lá que trabalhava na Mercedes-Benz. Ele falou assim: Jorge, eu vou te dar um cartão de um grande amigo do meu irmão, que é o Valdrigue. Então eu já vim com recomendação. O Chico era para a gente se cruzar na vida. Esse presente que Deus deu para nós, né? E fazia parte da minha vida. Então ele fez tudo isso, desse 84 para cá, uma vida de amor, né, eu acho. Isso aí, como eu falo, um amor amigo. Chico era isso para mim, representa um amor amigo. Eu tenho duas histórias, né? Essa e outra história para mim, uma palestra que ele deu no NGA. Inclusive eu conheci o Dr. Roberto lá, na palestra que ele deu de endodontia. Ele falou assim: ô Jorge, vamos lá, você vai me prestigiar na palestra. Eu falei: Chico, eu vou em qualquer lugar que você mandar. Eu vou assistir a tua palestra. Ele falou assim: mesmo que seja engenheiro, eu não vou entender nada que vocês vão falar lá de endodontia, mas eu vou estar. E fica muito bom, porque a preocupação dele, olha que coisa fantástica, está na minha memória, a preocupação dele na palestra era como é que eu estava me sentindo. Porque a palestra era anatomia, coisa da endodontia. Para mim era muito distante da parte de engenharia que eu faço parte. E ele preocupado comigo, falava de umas coisas e olhava para mim. Olha que interessante. Aí no final, ele falou assim: como é que você achou? Eu falei: fantástico. Eu entendi tudo, Chico, foi o seu coração, né? E o que foi bacana nisso aí, que ele falou o seguinte, que eu falei para ele: uma palavra só, Chico, que você falou que tem uma ligação com a engenharia, que é ponte. Ponte da parte do odontológico, é ponte da engenharia, que é uma ponte. Então eu falei: olha, isso, mas ele riu muito, então foi muito bacana. Então esse momento é inesquecível. Eu tinha que falar isso para o pessoal. Deixa eu perguntar para o Alessandro também. Alessandro, como que você conheceu o professor Francisco? Boa tarde a todos. O professor Francisco, na verdade, a família dele sempre foi muito amiga da família dos meus pais, né? O professor Francisco, eu posso dizer uma coisa: eu não consigo pensar em odontologia que eu exerço hoje em dia sem o professor Francisco. Porque na época que eu prestava o vestibular, eu sempre busquei passar na Unicamp por causa do professor Francisco. Ele sempre chegava e falava: a Unicamp é a melhor universidade do Brasil, você tem que passar lá. E na época que eu estava prestando os vestibulares, eu tinha passado na Unesp, em Araçatuba. Já estava de mala pronta para lá. Ele me ligou e falou: Alessandro, você passou em Araçatuba, mas aí você vai passar na Unicamp. Eu falei: se for verdade, já estou indo para lá correndo. Pronto, escolhi a Unicamp, não teve dúvida, por causa do professor Francisco. E a parte de endodontia, que é a que eu trabalho hoje em dia, não tinha como não ser, né? Influência. Que como eu me espelhava tanto nele, foi a área que eu comecei a estudar e comecei a trabalhar e gostar muito. Eu lembro que todas as minhas dúvidas, eu corri para o professor Francisco. Se, por exemplo, quando eu me formei, eu falei: professor, eu quero fazer especialização. Ele: não, Alessandro, não faça ainda, faça um curso de atualização, vai vendo se você gosta. E eu segui. Depois de um tempo, liguei: professor, acho que agora eu quero fazer especialização, então agora faz. Eu peguei e fiz. Soube que ia ter um mestrado aqui em Itapetininga. Professor, eu quero fazer mestrado. Ele: puxa, será que você quer mesmo? Você tem certeza? Me estimulava assim: tenho certeza. Então, faz também. Fiz o mestrado. Tudo seguindo tudo aquilo que o professor Francisco falava. E a partir disso, se eu digo que eu sou um clínico, endodontista hoje em dia, e amo o que eu faço, eu não posso sem pensar no professor Francisco. Tanto é que, num caso clínico difícil que eu encontro, eu lembro, eu falo: o que ele falava nessa hora, o que era para eu fazer mesmo, né? E para a gente, assim, foi assim, a perda do professor Francisco, para a gente foi uma perda muito grande, assim, a gente perde um pouco de referência em todos os sentidos, como pessoa, como profissional, como professor. Eu penso assim: agora acontecer algum caso difícil, para onde que eu vou correr? Era com o professor Francisco, né? Então ele, por mais que ele muitas vezes ele não soubesse, ele direto ou indiretamente influenciou em toda essa minha caminhada da minha vida. Por isso que eu sou grato a ele e por isso que eu estou aqui hoje. Deixa eu perguntar aqui para o senhor Roberto Lara. Em Itapetininga nós não temos uma universidade com cursos em odontologia. E quando se traz uma ideia de montar um mestrado, né, nessa área, que é um pensamento muito vanguardista, né, que geralmente
teoricamente, faria-se, né, traria-se um curso onde haveria-se uma graduação. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Eu acho que dentro dos planos do Chico, ele tinha essa ideia. O Roberto pode dizer com mais certeza isso aí. Mas uma vez eu conversei com ele, ele falou, não, Roberto, por enquanto nós estamos nesses cursos de especialização, pós, mestrado, doutorado, tudo, porque há uma carência na região nossa aqui, né? E depois ele veio com uma equipe muito forte, né? Ele mesmo tinha uma experiência muito grande nesse campo. Então, os cursos que foram ministrados e os colegas que participaram desses cursos aí, como o Alessandro e outros, tiveram um aproveitamento muito grande. Foi uma defesa de tese, todas as defesas de tese foram importantes, né? Se sobressaíram com notas altas. E foi um avanço muito grande para a cidade e para a região e para todo o Brasil, né? Porque, como o Roberto falou, colegas de várias cidades vinham aqui. Eu cheguei a ser procurado até por jovens que falaram, seu Roberto, não vai ter curso de odontologia aí? Eu falei, não, tem curso assim, explicava, não, são profissionais que fazem curso, né, de especializações, de pós, e mestrado e doutorado, que é muito importante também. De modo que isso foi uma maravilha para a cidade, foi uma das conquistas mais importantes que eu acho, né, que eu caracterizo para Itapetininga e para a região nesses últimos anos. Deixa eu perguntar aqui para o Ruela. Ruela, você que era também próximo, bastante próximo ao Chiquinho, ele comentava antes, né, claro, de fazer escola, ele comentava sobre esse sonho, olha, eu tô com um plano de fazer isso, Itapetininga. O Chiquinho, né, ele acho que vivia 24 horas sonhando, né, pensando, né, na odontologia, né, na profissão dele, mas ligado a Itapetininga, né? Ele tinha um amor muito grande por Itapetininga, apesar de ter nascido em São Miguel, mas bem dizer, né, os pais vieram para cá, então ele tinha um amor muito grande, né? E sempre comentava, né, que o sonho dele era fazer construir uma escola de especialização e mais tarde uma faculdade. Era o sonho dele, né? E tem um outro lado do Chico, né? Ele tinha um coração generoso, né? O Roberto, o Lara, tanto o Roberto Hungria, na escola que ele formou, quem podia pagar, pagava, quem não podia, não pagava nada. Ele atendia, sabe? Eu estou falando isso, e ele me acompanhou no meu projeto, onde eu sou, sempre foi meu diretor junto comigo, né? Atendia as criançadas tudo de graça, né? As criançadas que tinham problema de dente, de tratamento, eu mandava na escola e atendia de graça. Tratamento padrão FIFA. E padrão, né? Não, padrão, né? Então, teve lá uma menina que precisou põe aparelho de dente, não tinha condição, né? A escola dele bancou. Gratuitamente. Então e dificilmente, eu estou falando na minha entidade, mas lá onde porque a gente jogava futebol junto, sempre jogava, praticava, né, para agora, no tempo de Master, né? Os colegas nossos lá, que tinham condição de não pagar, ir lá, ele não cobrava nada, mandava atender e não cobrava nada. Então, ele tinha um coração generoso, né? Um coração muito grande ligado à caridade, né? Entendeu? Então, não sei a que potencial esse homem vai fazer falta para Itapetininga, né? Não tem como, né? É muito grande, né? Essa perca desse profissional para Itapetininga. Dentro do que o Ruela falou, contando um fato que aconteceu. Nós completamos, eu e a Angelina, completamos 50 anos de casado. Demos uma viajada. Na volta, uns amigos, inclusive o Chico, eles nos ofereceram um jantar. E nós ficamos, eu fiquei com o Chico, não esqueço mais isso, até umas 2 da manhã, no dia seguinte ele ia para Curitiba. Fatídica Curitiba, lamentavelmente. Mas, de uma das coisas que ele me falou, que eu fiquei entusiasmado, ele falou o seguinte, Roberto, conversei, tenho um amigo no MEC,
daqui a 2 anos, faculdade de odontologia aqui em Itapetininga. Já estamos fazendo a papelada. Ele ficou impressionado com a nossa infraestrutura aqui de Itapetininga. Daqui a 2 anos nós vamos instalar a faculdade de odontologia aqui, completando o que o Ruela falou. Nós também aqui na TV, nós tivemos o prazer de receber várias vezes aqui o professor Francisco, né? Nós separamos algumas imagens, vou pedir para a produção passar um trecho, né, de uma das entrevistas que o professor Francisco fez aqui, teve aqui conosco na TVI. A vida de um professor certamente não é trabalhar para que a gente possa ter o nome entre as estrelas, né? Certamente não é, né? O professor Valdrig o é, porque ele sempre teve uma carreira brilhante, né? Mas o brilhantismo do professor está naquilo que ele consegue formar. E a formação de um cirurgião dentista é muito mais, né, do que a passagem simplesmente pela universidade. A formação, ela existe uma coisa muito mais profunda, que é tocar o coração daquele estudante, para que ele possa, na verdade, assumir os compromissos da profissão com paixão, né? Então é necessário ter paixão, porque, bem falou Roberto, né, que não é a questão financeira que nos impele a trabalhar, né? É a questão da humanidade, né? A questão de você ver o nosso paciente como um ser humano, não como um dente. E essa questão da humanidade é uma questão que é o papel principal do professor nesse momento dos nossos alunos, né? Não adianta ensinar as fórmulas, nem as técnicas, né? Adianta ensinar, talvez, o elixir, a fórmula mais antiga, né, que já existiu e que ainda existe, que é ensinar a ter o amor pela profissão. Muito além da faculdade, né? Foi uma das palavras aqui que eu anotei aqui. Vou aproveitar e vou perguntar para o Alessandro, né, nós que somos os menos experientes aqui, assim, da mesa, o que você aprendeu com o professor Francisco nesse comentário dele, muito além da faculdade, nessa ideia de humanismo muito bem já colocado aqui também pelo Ruela? Esse acho que é um dos pontos mais importantes que ele passou para a gente. Ele passava muito para a gente a questão do amor naquilo que a gente faz. Isso era uma coisa que a gente percebia que ele tinha, né? Ele mostrava, a gente olhava para ele estava o tempo todo empenhado em descobrir alguma coisa nova. Ele fazia de tudo, ele tinha alguma novidade, ele ia atrás para saber se aquilo ia dar certo nos tratamentos, pensando no bem-estar do paciente. Quantos trabalhos ele desenvolveu para saber como foi o pós-operatório do paciente, querendo saber o conforto do paciente. E ele sentava com a gente e falava assim, ó, Alessandro, seu tratamento está bom, você vai saber pela condição que está seu paciente a hora que você termina. Você vai saber pelo que ele passa na sua cadeira. Seu paciente não pode sentir nada de dor, desde a hora que ele senta até a hora que ele vai embora. Nem anestesia não é para ele sentir dor, porque ele não vai na sua cadeira para ele sentir dor. Então, ele passou sempre essa preocupação que vai crescendo dentro da gente. Como ele disse, né, isso daí é uma semente que ele joga e a gente começa a entender porque ele fazia aquilo e a gente acreditava porque era a prática dele também. Não era uma pessoa que simplesmente dizia, você faça isso, mas na hora que ele fazia diferente. Ele não fazia. Então, essas são as coisas que, hoje em dia, no meu consultório, eu busco fazer aquilo que ele ensinava, que é muito além do que simplesmente técnicas, como ele disse. Simplesmente além de técnicas, ele mexia com a parte íntima dos alunos dele.
né? E você percebia que ele podia estar dando uma palestra super importante. A de Dallas e Tóquio eu não tive o prazer de ir, mas eu vejo em várias palestras que o professor fazia, era a mesma intensidade. Ele não tinha diferença, por exemplo, se ele estava falando com pessoas simples e com pessoas de alto grau, né, dentro da odontologia. Se ele estiver falando com doutores, com mestres, com quem for, ou com alunos da graduação. Ele sempre passava a mesma mensagem, que é o respeito ao ser humano, a amar aquilo que está fazendo, porque senão não vai para frente nada, né? Então, esse é o ponto mais importante realmente que a gente conseguiu ver em tudo isso. Jorge, para fecharmos esse bloco, muito se fala na saúde, né, no atendimento humanitário na saúde. As palavras do Francisco demonstram como deve ser na prática esse atendimento humanista? Vou falar o seguinte, vou falar como experiência minha, né? Eu fui paciente do Chico. O Chico tinha uma mão de luva. Era uma pena aquilo lá. Você é uma pluma na tua mão. Eu não via a mão dele trabalhando na boca. Então, essa é a vivência que eu tive com ele. E outra, essa parte que estava citando da caridade, que ela falou muito bem. Eu tenho foi a filha da minha professora de mandarim. O filho dele sofreu um acidente aqui na avenida e rebentou a boca dele. E ela ficou desesperada por final de semana. Aí quando ela ligou para mim, eu vou falar para o Chico: Chico, pronto, não tem hora, vai lá na Orocentro. Gente, não tem como. O que ele viu, a orientação que ele deu. E essa taiwanesa falou assim: mas como? Ele não quis cobrar nada, sabe? Uma coisa assim. É uma benção. Ela chorava de uma coisa de emoção disso aí. Então, esse Chico tinha isso que eu falo. O Chico é ação. Ele não falava. A ação dele era que ele falava, era a ação dele, era tudo. Impressionante, né? Uma coisa, um carisma que a gente tinha. Quer dizer, essa taiwanesa foi um exemplo. Ela falou assim: não vi isso, parece que primeiro mundo. Eu falei: não, isso é coisa de Deus, gente. O Chico é bênção. Não é qualquer lugar, não. A senhora tem privilégio de ter passado seu filho por ele. Você falou das mãos dele. Eu não esqueço uma pessoa que chegou junto ao corpo do Chico, analisou e falou: puxa, como é que é o mundo? Estamos perdendo 2 mãos preciosíssimas e uma cabeça com conhecimentos científicos e de saúde como nunca tivemos aqui na região nossa aqui. Estamos perdendo 2 coisas preciosas. Eu fiquei muito impressionado com essa observação que me fizeram lá na hora. Antes de continuarmos o bate-papo hoje, aqui em homenagem ao professor Francisco José de Souza Filho, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Pratos e papos. Olá, Fofi! Estou aqui para convidar você para assistir o programa Pratos e Papos com Neta Bueno. Programa delicioso com receitas gostosas. E esta é a minha equipe. Aguardamos você, Fofi! Pratos e papos. Sim, amigos, assista o Insider Show sempre toda sexta-feira, 5h30 da tarde ao vivo, convidados, matérias, sempre sensacional. Nos vemos. Olá, meu irmão, minha irmã, é com alegria que estamos aqui hoje e queremos te fazer um convite. Participar conosco toda quarta-feira da nossa novena perpétua lá no nosso santuário de Nossa Senhora Aparecida do Sul. Apoio Cultural, Armazém MS, prazer em servir bem. Almenara Modas, vestindo você e sua família. Avenida Professor Francisco Valho, 1086. Empresa de ônibus Nossa Senhora Aparecida. Há 68 anos transportando gerações. Caixa de Brinquedos, a magia de brincar. Olá, estou aqui para comunicar que nosso programa tem um novo horário. Assista o Universo do Bem toda sexta-feira, às 10h30 da noite.
Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Antes da gente continuar aqui o bate-papo sobre o professor Francisco José de Souza Filho, né? Temos aqui as notícias. O Jornal Correio de Itapetininga saiu hoje nas bancas. Destaca aqui na sua matéria de capa: taxa de iluminação é ilegal, diz CEPAM. Itapetininga é excluída de novo do teto do Minha Casa Minha Vida. Polícia investiga a ligação de casal morto com facção. Essas e outras notícias aqui do Jornal Correio de Itapetininga serão discutidas a partir das 18 horas com meu amigo Vitor Oliveira no programa Cidade Livre. E também, antes de voltarmos aqui, falar um pouco mais sobre o bate-papo com o Sr. Francisco, queria lembrar você, telespectador, que teremos hoje, na Escola Corina Caçapava Bart, uma festa junina com bingo, danças e comidas típicas, a partir das 17 horas. Também amanhã teremos diversas festas juninas na cidade. Teremos na Sabesp, teremos no Caicã e em outras escolas aí também do município as nossas festas juninas. Temos também alguns depoimentos que a nossa produção separou aqui sobre o professor Francisco. Eu queria que o João colocasse para a gente aí, para o nosso telespectador entender um pouco mais quem foi o professor Francisco. Olha, ontem nos emocionamos um pouco porque quando o Chico pediu para falar algumas palavras, eu engasguei realmente e viemos as lágrimas, porque eu falei para ele uma coisa real, que nós estamos dentro de um sonho. Eu acompanhei o sonho do meu querido amigo Francisco, Chico, né? E estar aqui hoje, nesse centro, né, de ciência e clínica. E eu já estou com meus 60 anos, já viajei bastante, já estudei fora, e digo, não fica nada a dever, viu? Isso aqui é um pedacinho do diamante que a gente tem que sempre estar ilustrando, e ninguém melhor isso para fazer isso que o Chico, que tem todo esse conhecimento, tem toda essa luz própria. O Chico é um homem de luz própria. Quando ele comentou tudo isso, eu sabia que nada poderia dar errado, porque ele tem essa luz, e ele é somador, ele é do bem. Então, foi muito emocionante estar aqui nesse centro, vendo tudo pronto e com esse encontro de nível alto que foi aqui. Doutor Rui, como é que está achando o terceiro encontro na escola aqui do Dr. Francisco, com uma quantidade de pessoas muito grande? O que o senhor poderia dizer desse encontro? Eu estou, assim, extremamente emocionado, porque é um encontro tradicional que engrandece a odontologia e, particularmente, a endodontia brasileira, porque este local, esse centro de estudos, inclusive de estudos pioneiro na microscopia clínica, é uma referência do Brasil e uma referência internacional na área da microscopia e na área da endodontia. Que bom ouvir esse elogio de uma autoridade do assunto. É coisa que o Dr. Francisco, merecidamente, tem que se falar, vai ficar muito satisfeito de ouvir isso daí. Obrigado. E a cidade está... Tá aí, né, o depoimento. Deixa eu perguntar aqui para o senhor Roberto, aquele primeiro cirurgião dentista que apareceu, ele disse um pedacinho de diamante aqui em Itapetininga. Isso reflete um pouco da grandiosidade dessa escola, né, que temos aqui, especializadas para os cirurgiões dentistas. O nome dele é Taubi. Talvez tenha sido a melhor entrevista que eu fiz em termos de alegria. É carioca, o Taubi, jogou futebol no Fluminense, formou parede de área ali com o Abel, que hoje é técnico famoso por aí. Abel Braga? Abelão. Abelão. E muito engraçado. E ele contando, Ruela, você que jogou bola também, o nosso Alessandro também, ele jogava no Fluminense e estourou o joelho. Estourou o joelho e joga no time do Chico.
Ele é o dentista do Chico Buarque. Dentista do Chico Buarque. E aprendeu tudo que ele sabe com o Chico. Isso ele fala depois na entrevista. Mas ele machucou o joelho, começou a treinar no time do Chico Buarque, nas laterais, de lateral. E não fazia nada, segundo ele. Eu ficava lá. Daí começaram a me chamar de Quero-Quero, aquele papel. Daí ele abandonou o futebol lá com o Chico Buarque. Vai lá só beber cerveja e coisa. E ele que apresentou Chico no Politeama, onde o Chico foi jogar e ficou amigo. Eu trouxe até umas fotografias. Não é o Chico abraçado no Chico Buarque, é o Chico Buarque abraçado no Chico. Temos essa fotografia aí, João? Mas enquanto a gente procura essa fotografia, eu queria perguntar, o senhor quer acrescentar? Além disso daí, é bom a gente falar, houve essa ligação, é bom que o telespectador saiba disso, houve essa ligação muito grande com o Chico Buarque. Chico Buarque ficou sabendo da morte do Chico, porque esse rapaz me telefonou, falei com ele. E o Chico estava terminando um livro, o último livro dele estava em Paris. Ele se fecha num apartamento que ele tem e ali ele fica o tempo todo escrevendo. Mas o Taubi falou, olha, o Chico falou que ele, voltando ao Brasil, no primeiro treino ou jogo do Politeama, vamos fazer uma homenagem ao Chiquinho. Quem é da região que foi homenageado pelo Chico Buarque? Quem é que tem aí? Porque o Chico, o que tem? É a personalidade do Chico. Tudo que foi falado aqui, possivelmente o Chico Buarque sentiu isso. Falou, então aí um cara fiel, um grande amigo da gente. Daí eu até fiz uma gozação, na primeira, inventei uma história, o Chico, olha lá, o Chico com o Chico Buarque, o Chico Buarque segurando no Chico. O Chico, na último encontro lá com o Chico Buarque, já com a esposa, com a Marcele. Na anterior, foi antes do Chico, o Chico está lá na ponta. Antes dele viajar para Curitiba. Tivemos um jantar, ficamos até tarde conversando. Mas alguma coisa para alegrar um pouquinho, viu, Ruela? O Chico Buarque e o Chiquinho nosso, conversando na cervejada depois do Politeama, que fizeram uma parceria os dois. O Chico Buarque falou, olha, Chico, eu não vou dar palpite nenhum nos seus tratamentos de canal, mas também não quero que você dê palpite nas letras das minhas músicas. Deixa eu perguntar para o Alessandro uma coisa. O Alessandro, você falava aqui para a gente no intervalo da importância no meio científico, que o Chiquinho, ele quebrou alguns paradigmas do modo como era lecionado, né? Toda a questão da odontologia. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso daí é indiscutível, essa parte científica do professor Francisco, essa coragem que ele tinha. Primeiro de tudo, o professor Francisco, fez mestrado em patologia, né? Então ele conhecia a área da região bucal como ninguém, né? E existem algumas linhas de tratamento de canal que não mudavam há muito tempo. Desde 1960, seguiam a mesma linha, embora houvessem vários pesquisadores que eram visionários, como o professor Francisco era, eles não conseguiam caminho para poder desenvolver tudo aquilo. E o professor Francisco, por estar no meio acadêmico, dentro da Unicamp, que é uma das maiores universidades do Brasil, e ele com um nome crescente, pelos próprios méritos dele, ele começou a estudar um pouco mais aprofundado algumas áreas da parte de endodontia, da parte de tratamento de canal. Ele começou a entender como é que funcionavam alguns procedimentos e, a partir disso, ele começou a discutir se o tratamento que era realizado pela odontologia antiga era satisfatória
ou estava só simplesmente acomodada, né? E ele, a partir disso, através de muito estudo, de muita pesquisa, ele com o seu grupo, né, de colaboradores da Unicamp, começaram a modificar toda essa forma de trabalhar, criando uma endodontia moderna, que hoje em dia é impressionante, né? Porque quando eu estava dentro da universidade, a gente aprendia a técnica antiga ainda, mesmo dentro da Unicamp. Hoje em dia, devido a essa mudança, os alunos mesmo da graduação já aprendem uma técnica mais moderna. E o que nós podemos ver, eu fiz um curso, faz uma semana que eu fiz na faculdade aqui, um curso excelente de endodontia. E a gente percebe que os próprios professores que estão fazendo o curso, eles dão aula em faculdades que utilizam as técnicas antigas e eles estão confrontando com a própria direção dos cursos das faculdades, das universidades, dizendo que aquilo que o Chico falava realmente é o que agrada a eles, é o que eles acreditam. Tanto é que eles vêm dar um curso para a gente com a técnica moderna e dentro da faculdade eles dão com a técnica antiga. E eles falam para a gente, a que dá certo é a do Chico. Revolucionária. É revolucionária. Deixa eu só cortar você um iluminado. pouquinho, Alessandro, que a gente tem um telespectador na linha. Alô, boa tarde, quem fala? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, quem fala? João Carlos Coelho, pai do Alessandro. Fala, seu João, bem-vindo ao programa Telescópio. Maurício, é o seguinte, o Roberto, o Ruela, o Jorge, tudo amigo mesmo de nosso tempo, doutor Roberto. E o Ruela, na associação, nós tínhamos o Chico como um ponto de referência para todas as questões. Tudo que estava assim, para ser decidido, ele fazia parte do conselho da associação, a gente sentava, trocava ideia, ele tinha um raciocínio muito comedido, assim, sabia, vamos ver se dá certo. Então, era um aconselhamento praticamente para a gente. E o Alessandro, quando passou na Unicamp, o doutor Francisco, que é meu irmão Francisco, que eu trabalhei na farmácia ao lado da casa do Roberto, ao lado do doutor Roberto, no Valdomiro de Carvalho, o seu Pitu tinha farmácia. E o seu Pitu, ele tinha o Francisco e tinha o irmão do Francisco. Eles trabalhavam e a gente tinha aquele contato. Em Itapetininga, acho que um dos primeiros canais que o Francisco fez foi na Minha Boca, que está até hoje. Faz mais de 20 e poucos anos, nem sei. O Alessandro era menorzinho, certo? Então é o seguinte, uma coisa maravilhosa que o Francisco deixou para a gente é o ato da gente ter a facilidade de decidir as coisas sem atropelo. Que quando no campo deu o Marcos Zembra, que deu o primeiro problema com ele lá, com o problema que ele teve, ele sentou ao meu lado no alambrado do nosso estádio, né, Roberto? O Roberto faz parte do Master também, né, Roberto? Fundador do Master. E é o seguinte, ele falou assim para mim, eu não estou passando bem. Eu falei, então pare e se cuida. Mas meu irmão e meu filho, eu entreguei nas mãos do Chico, dentro da Unicamp, em Piracicaba, ele cuidava. E graças a Deus, o meu filho teve um alicerce maravilhoso com o doutor Francisco. Doutor Roberto, Marcos, que se chamar de Marco ninguém conhece, o Ruela, né? Marco. E Jorge. Maurício, seu programa é maravilhoso, faça isso mesmo. Esse programa tem que continuar e deu uma audiência muito grande. Parabéns, que Deus coloque o Francisco no devido lugar que ele merece, porque eu tenho certeza que a mão dele está sendo trabalhada na mão de outros profissionais que ele ensinou, inclusive o meu filho. Seu João, muito obrigado pela sua participação. Uma boa tarde. Alguém quer colocar alguma coisa? Eu gostaria, a propósito desse testemunho aí tão importante, tão sensível, tão assim emocionante, né? Do pai de um dos nossos queridos colegas aqui, e um cidadão que acompanhou também o Chico desde os primórdios dele aqui em Itapetininga. Até eu acho que os telespectadores estão se perguntando, pode até se perguntar, por que um programa só para essa pessoa, né? Por que um programa só para o Francisco de Souza Filho, dentista, professor, mestre, doutor,
humanista e tudo, porque ele é tudo isso mesmo. Porque na realidade o Chico é uma chama que não se apagou, sabe? É uma chama que vai ficar aí eternamente entre nós, cirurgiões dentistas, entre seus amigos, entre a comunidade de Itapetininga, a comunidade odontológica de São Paulo, do Brasil e até do exterior. Então é por isso que o xará aqui, o Roberto, teve essa feliz iniciativa de fazer um programa especificamente para a gente contar alguns detalhes, algumas passagens da vida nossa com o Chico, que são muitas, né? Cada um de nós tem muitas passagens que poderão ainda ser contadas dentro do tempo aí nesse programa. Maravilha. Antes, senhor Roberto? O Alessandro falou o negócio da técnica do Chico está sendo adotada por todos os endodontistas aí que existem no Brasil e fora do Brasil. Muita coisa. E realmente eu considero o Chico um iluminado, porque esse material passou na mão de todo mundo. O Chico que foi pegar, foi pesquisar e chegou lá. E teve um curso aí da PCD nossa, da associação nossa, lá na Câmara, que teve um professor famoso. Ele falou, eu sou o segundo a colocar o microscópio eletrônico no Brasil. O primeiro foi o Dr. Francisco. Chico colocou na escola dele toda lá, todos os equipos com microscópio. Nas entrevistas que a gente fazia, alguns professores, eu lembro uma moça de Porto Alegre, falou, mas que coisa, eu vim conhecer microscópio aqui em Itapetininga, na minha faculdade nunca se falou nisso. Hoje eu não sei mais viver sem microscópio. Minha faculdade nunca abriu a boca para falar, nenhum professor. Vim conhecer aqui com o Chico. Então, um iluminado, uma figura assim, fora de série. E eu tenho que completar, já é um problema meio de vaidade da gente. É um troféu que eu conto para muita gente. O Chico foi meu cliente e eu fui professor no colegial do Chico de Botânica e Zoologia. Então, isso daí eu considero um troféu assim, brutal, brutal, brutal. Fico muito satisfeito, emocionado quando lembro disso. Antes de continuarmos o nosso bate-papo, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, fique conosco, voltamos. Pratos e papos. Olá, Fofi. Estou aqui para convidar você para assistir o programa Pratos e Papos com Neta Bueno. Programa delicioso com receitas gostosas. E esta é a minha equipe. Aguardamos você, Fofi. Pratos e papos. Sim, amigos, assista o Insider Show sempre toda sexta-feira, 5h30 da tarde, ao vivo, convidados, matérias, sempre sensacional. Nos vemos. Olá, meu irmão, minha irmã, é com alegria que estamos aqui hoje e queremos te fazer um convite. Participar conosco toda quarta-feira da nossa novena perpétua lá no nosso santuário de Nossa Senhora Aparecida do Sul. Apoio Cultural, Armazém MS, prazer em servir bem. Almenara Modas, vestindo você e sua família. Avenida Professor Francisco Valho, 1086. Empresa de ônibus Nossa Senhora Aparecida. Há 68 anos transportando gerações. Caixa de Brinquedos, a magia de brincar. Olá,
Estou aqui para comunicar que nosso programa tem um novo horário. Assista o Universo do Bem toda sexta-feira, às 10h30 da noite. Com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento do Bolsa Secreto, Plano Familiar Camargo, Lojas Stile, WGB Seguros e também da Toda Skinny. Queria perguntar aqui para o seu Roberto Lara, nós temos dois Robertos aqui na mesa, privilégio, temos dois Robertos na mesa. Queria perguntar para o senhor Roberto, o senhor contava um pouco da história do Chiquinho, né, que ele foi influenciado também por um cirurgião lá em São Miguel. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador, falasse um pouquinho. Então, a minha ligação com o primo dele, com o Miguel Terra, é muito grande, né? O Miguel fizemos o curso científico aqui, o Miguel era de São Miguel Arcanjo. A gente já conhecia o Miguel de longa data, né? E daí fomos para Campinas, fizemos a faculdade lá. Quando terminamos, o Miguel foi para São Miguel e eu vim para cá. E o Miguel, a primeira filha do Miguel, fomos nós que batizamos lá em São Miguel, Carolina. Foi uma oportunidade que eu fui para lá e conheci a família do seu Quitu toda. Isso foi na década de 60, né? E o Chiquinho estava por lá, tudo. Mas eu havia uma afinidade muito grande do Chiquinho já com a odontologia naquela época. Ele se ligava muito ao Miguel, né? E, surpreendentemente, foi aquilo que aconteceu, que a gente esperava mesmo. Ele fez odontologia lá. E eu me lembro que, quando ele se formou, ele veio para cá e eu tinha o Roberto, que é um colega que acompanhou também a gente aí longos anos lá em Campinas e aqui. Sabe, eu fiz especialização em endodontia em São Paulo, na Escola de Aperfeiçoamento Profissional. Foi uma atitude meio arrojada, assim, meio louca até. Muitos falaram para mim, até parentes, tudo, minha esposa, olha, mas é loucura você fazer só canal agora, ninguém faz especialidade aqui e tal. E o Roberto, que me prestigiava bastante, sabe que eu não firmei naquilo e fiquei fazendo aquilo. Quando o Chiquinho se formou, ele veio para cá, falou com a gente e tal, e ele fazia clínica geral e estava com um plano também de fazer endodontia. Foi um caminho grande dele, árduo e com muito afinco, ele realmente fez endodontia, né, em Piracicaba. E, posteriormente, em 86, eu já era funcionário público do Estado, né? Tinha meio período. E me candidatei para fazer saúde pública na Unicamp. A condição sine qua non era ter tempo integral, né? No serviço público. Eu pedi. Fiz exame para lá, foi aprovado, fiz o curso todo. Quando eu voltei, eu decidi fechar o consultório. Coincidentemente, no dia, eu já tinha decidido isso com minha família e tal, com os amigos. Coincidentemente, no dia o último dia de trabalho no meu consultório, à tardezinha, lá pelas 5h30, assim, 5h40, até eu estava falando para o Alessandro aqui. Entra lá quem? O Chico. O Chico, Roberto, como vai e tal? Tudo bem? Faz tempo que não vejo você, como estão as coisas? Falei, puxa, Chico, você chegou no dia o último dia meu de trabalho aqui no consultório como endodontista. Mas que isso, Roberto? Você não pode fazer isso, agora que eu também estou começando em endodontia. Eu falei, não, agora tem você, que vai ser um grande endodontista e com técnicas modernas, tudo, e você vai me substituir muito melhor que eu aqui na cidade e na região. É uma passagem muito emotiva e muito bacana essa daí. E ele falou, mas você não pode fechar, você não deve fechar. Eu falei, não, mas eu decidi, vou ficar só em saúde pública, porque é minha opção também. A gente, quando pega saúde pública, fica amando também saúde pública, né? E me dediquei desde 86 só à saúde pública. Agora, dá licença, é bom frisar, o Roberto, pelas conversas que eu tive com o Chico nesse último encontro, foi o último cliente do Chico. Ah, é? Estava em tratamento com o Chico. O
O Chico me atendeu na segunda-feira que eu fui lá para ver uns problemas e tal. Ele fez os exames iniciais, tirei radiografias. Ele falou: olha, esses primeiros atendimentos, Roberto, eu que vou fazer para você. Depois eu vou para Curitiba passar a Páscoa lá. E voltando, você já vai estar marcado aí com outro profissional que vai dar andamento ao seu trabalho. Mas conversamos bastante, até eu levei umas fotos da faculdade antiga nossa de farmácia e odontologia, né, que eu tinha lá, e ele fez questão de perguntar: mas o Roberto já tem, o Miso já tem essas fotos? Eu falei: tem, o Miso já tem. Eu pedi uma cópia para o Leonel, né? Ele me deu e eu estou dando para você para colocar aí na faculdade. Então eu vou fazer um painel aí e vou colocar aí essas fotos. Eram umas 15 fotos da antiga faculdade de farmácia e odontologia de Itapetininga. Faculdade que traumatizou muito o Chico. Fechar uma faculdade de odontologia em Itapetininga. Então, essa motivação, esse empenho nesses próximos 2 anos que ele ia fazer era para reabilitar Itapetininga de ter perdido de uma maneira assim, de coisas políticas no meio, e coisas, vamos fechar, vai ter isso, tem Getúlio que não gosta da cidade, tem uma porção de coisas. Vou fazer de tudo para daqui a 2 anos, vitória de Itapetininga sobre os que derrotaram a cidade ao fechar a faculdade. Temos mais alguns depoimentos. Eu vou, antes de passar a palavra também para o Ruela e para o Saito, eu vou chamar os depoimentos. Tem mais um depoimento que eu queria passar a você, telespectador. Nós tivemos uma convivência assim, muito rica, né, com o professor Francisco, que lá pelos idos de 79, né, ele apareceu lá em Piracicaba, na Unicamp, para fazer um curso de especialização do que nós éramos o coordenador desse curso. E ele foi um dos alunos dos mais destacados, né? E já era um clínico, né, muito competente, e se especializou na área de endodontia, da qual nós acompanhamos com muito orgulho, né? A ligação com o professor Francisco fez com que nós o acompanhasse em toda a sua trajetória, né, e seus sonhos. Então, um dos sonhos, né, era não só voltar a Itapetininga e ser um clínico destacado, que sempre foi, mas criar uma estrutura, né, que pudesse oferecer a colegas uma oportunidade de uma qualificação através de cursos, né, nos seus vários níveis. E começou pequeno, né, mas sempre com qualidade na Avenida Doutor Lobato, né, Hora Centro. Mas ele sempre não perdia de vista o sonho de realizar um pouco maior, coisa maior para Itapetininga, né? E quando ele adquiriu esse terreno aqui nas margens da rodovia, eu me lembro que chegou lá todo entusiasmado, contente, né? Ele falou: professor, estou perto de realizar meu sonho, né? Eu quero fazer dessa instituição uma referência nacional, e contando com a sua sempre voluntária, né, preciosa colaboração. Supervisor era o Filipão do Chico. E eu sei que foram dificuldades enormes, né, que foram sendo superadas aos poucos, mas sempre com galhardia, né, e nunca deixando, quer dizer, esmorecer, digamos, a ideia. E hoje nós contamos aqui, estamos inaugurando mais uma parte, né, da infraestrutura da instituição, onde criou um espaço
que vai ser um espaço não só da escola, mas de Itapetininga. E região. E região, onde poderão organizar cursos, né, reuniões, né, de empresas. Então, um espaço realmente adequado, digamos, para esses grandes eventos, né? E isso complementa, digamos, um apêndice, né, da instituição que vai servir, como tem servido na área odontológica, a população de Itapetininga e região. Deixa eu perguntar aqui para o Jorge, referência nacional. Hoje, né, a escola do professor Francisco é referência nacional? Referência nacional e internacional. E eu falo o seguinte também, até foi bom tocar no assunto, comentar, porque quando conheci o Chico, isso há 30 anos atrás, ele falava assim, eu tenho um amigo meu que é dentista, endodontista, porque eu tenho parentes meus que são dentistas, tenho muitos amigos dentistas em São Paulo. Eu falei, olha, eu tenho um amigo meu lá de Itapetininga que é especializado na área de endo, é professor da Unicamp, e os colegas falavam assim, mas é uma área que não dá muito dinheiro, assim para mim, olha que interessante. Vai para de prótese, essa parte isso, ortodontia, a parte de aparelho, que vai sempre arrumando um pouquinho, vai tirando dinheiro ali e tal. Sempre eu colocava isso para mim. A área de prótese está muito mais que endo não dá, não tem futuro. E o Chico, quer dizer, eu tenho o maior orgulho de falar isso lá, todos os amigos, são meus amigos que eu falo isso. Olha, gente, o Chico provou, porque eles tiram o chapéu agora, porque eles fazem assim, porque o Chico é a expressão nacional. Entendeu? Então, isso se propaga em São Paulo, em todas as faculdades, não só a USP, como várias faculdades de odontologia que tem, da USEC, várias faculdades de São Paulo, que comentam o trabalho do Chico, para onde foi parar isso, onde foi essa ideia do Chico, né, que a gente está sempre discutindo aqui, que é uma coisa que é um exemplo. Então, e essa colocação, né, ele lembra muito bem quando ele foi para o Japão. Não foi em Tóquio, viu? Só para colocar, foi em Kyoto. Kyoto. Desculpa. Isso que eu ia falar, porque o Kyoto é perto da casa do meu tio. Ele falou isso para mim. Ele falou assim, Jorge, eu quero lá em Fukuoka conhecer o teu tio. Porque eu quero ver como é que tá, porque toda a minha família é descendência de monges budistas. Eu quero conhecer o seu tio, porque eu fui lá conhecer em 88, né? Fui para um curso, fui fazer lá no Japão. E na época, eu lembro que eu entrei em contato com meu tio, ele não estava lá naquele momento, entendeu? Então não coincidiu, porque o Chico tinha poucos dias lá. E ele também é muito atribulado lá em Kyoto, na faculdade, para dar a palestra dele, e era tudo em inglês. Então, o Chico era o Chico, né? Só falava mais nada, entendeu? Então ele tem essa expressão internacional, só amém isso aí para ele, né? Entendeu? Deixa eu perguntar para o Ruela, e dentro, né, desse homem diferente, né, como vocês apresentaram aqui, o professor Francisco, ele também era uma pessoa simples, né? Jogava bola, tinha um carinho especial com os amigos, você via ele sempre andando aí pelas ruas da cidade. Tanto o Roberto Hungria, como o Dr. Roberto Hungria, o Dr. Valdric, né? O Chico é uma pessoa iluminada. Não só iluminada, como gênio, né? Em tudo. Tanto na vida profissional, como na vida cotidiana, né? Como eu falo aqui, nós estamos aqui emprestados, e a hora que Deus quer, leva. Mas Ele não leva por boniteza, Ele não leva por maldade, Ele leva porque precisa, né? E tenho certeza que Chico está lá em cima hoje, se preparando para fazer outra faculdade lá, se preparando para ser outro professor lá, né? Na parte de odontologia, né? Que tenho certeza, né? Que está do lado de Deus, pelo que ele foi aqui na terra, né? Pela essa humildade, para essa pessoa generosa, né? E eu só queria deixar uma mensagem aqui, que é muito bonita, né? E é que era o Chico, né? Assim, uma vida, uma existência, um aprender e ensinar. Um dia as águas secarão, mas nunca esqueceremos o caminho da vida que você nos indicou. Conosco fica o exemplo de sua vida. Era o Chico. É isso aí. É isso aí. Temos algumas fotos passando, né? Do Chico.
Se vocês puderem identificar algumas das pessoas que estão com ele, eu não conheço todas. Ali o doutor Jorge, né? Quem? Newton. Pode voltar, João, por favor? Ele é professor lá de Você Fortaleza. conhece? Professor lá de Fortaleza. Os meninos vão lá. Aí com o Chico Buarque, né? Que a gente passou, pode passar. Aí deve ser com os professores. Professora Brenda. Deve Eu tô com sem jeito. ser outro professor. Né? E aí alguém... Opa. O dentista do Chico Buarque. Sim. Deixa eu perguntar uma coisa agora. A gente falou duas vezes, professor Francisco, a respeito do futebol. Vou aproveitar o gancho da Copa do Mundo. Jogava bem futebol? Quem jogava melhor? Você ou ele? Eu era raça, né? Eu ia na raça. O Chico era craque. Técnico. Inclusive, quando tinha a IDAN, né? A IDAN aqui, que ela era um torneio de engenheiro, médico, advogado, dentista, né? O Chico era craque. A bola vindo pela gente, chutava. Ele não parava a bola, né? Sabia, e jogava de cabeça erguida, era né? o principal jogador do nosso time, dos dentistas. Jogava de cabeça erguida, né? Entendeu? E até eu brincava com ele logo no começo, você larga muito dentista, vai jogar bola, né? Ele dava, porque a gente brincava muito, né? Era ele, o Pedrinho, o Roberto. Tinha uns 3 ou 4 aí, tinha uns 3 ou 4 que os 11 do... Por ordem ou você? Tinha uns 3 ou 4 ali, né? Porque a equipe de dentista eram poucos, né? Não tinha muito dentista, né? E engenheiro tinha bastante, advogado bastante. Então, eram uns 3 ou 4 que davam um trabalhão para os engenheiros poder empatar ou ganhar deles, assim, mas saía suado. Né? Mas o Chico sempre foi, né? E nunca via eu encrencar, né? O cara chegava, podia descer a botina nele, podia empurrar ele, xingar ele, né? Ele dava a risadinha dele, né? Ele não perdia a calma, né? Ele sempre foi uma pessoa... Né? Muito equilibrado. E é essa humildade, né? Essa simplicidade que deixou ele, né? Essa simplicidade que deixou o Chico, né? Nessa lembrança, né? De um cara amoroso, um cara muito respeitado. Você falou, desculpe, você falou dele estar lá em cima, traçando os pauzinhos e coisa. Eu estou imaginando, já imaginei isso, e agora veio, quando você começou a falar, ele no céu, procurando o São Leopoldo Mandique para fazer uma unidade. A única coisa que eu peço aqui entre nós, né, Roberto? Ele tinha uma paixão, né, Roberto? Ele tinha uma paixão pela faculdade aí. Então, que essa faculdade continue com paz, com amor e deixando a disciplina que ele deixou. É isso que a gente quer. Muito importante isso. Alessandro, só um segundo. Isso já fala que nós temos um telespectador na linha. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? Tudo bem? Quem está falando? É o Afrânio. Afrânio, bem-vindo ao programa Telescópio. Olha, eu não poderia deixar de ligar nesse instante, assistindo esse time de itapetininganos aí, que são a nata do nosso bem-estar, dos terceiros, pessoas que, olha, engrandecem a sociedade itapetininggana pelo trabalho que eles fazem em benefício das pessoas menos favorecidas. Acho que tem mais uma quarta pessoa aí que eu não consigo ver pela tela, mas estou vendo o Jorge, o Bela, os dois Robertos. Alessandro. Ah, tá aí. E eu quero dizer o seguinte, o Francisco, nessa seleção que está aí na mesa, sem demérito para ninguém, seria o capitão. Então hoje, sem demérito para nenhum de vocês, mas o Francisco, excelente jogador de bola, excelente pessoa, um gentleman, que sempre deu para minha pessoa uma medida muito grande. Eu quero deixar... Concordamos com você. O meu abraço e a saudade. Tchau. Obrigado. As palavras do senhor Afrânio Mello aí, emocionados. Eu também confesso, estou emocionado aqui, conhecendo mais a história do senhor Francisco, do professor Francisco. Alessandro? Não, eu ia comentar, só falou sobre futebol, né, com o professor Francisco. Eu acho que a última recordação que ele tem minha do futebol não vai ser muito boa, não. Eu era molecão jogando contra o time deles, lá na BB, no campo da BB.
Eu dei um pisão no pé dele que ele teve que sair do jogo e sempre ele lembrava. Qual que era o time do professor? Ah, não, na verdade ali estava tendo um treino ali. Corintiano. Corintiano. Olha, esse era o problema dele. Eu fui assistir, fui conhecer o Arena Corinthians, para não falar Itaquerão, que eu acho que é meio complicado. Fomos de van com o Alexandre, meu filho. Eu até falei, o Chico Vivo estaria na van com a gente para torcer, porque nós assistimos vários jogos. Eu tenho um sofá lá em casa que era o local do Chico. Jogo do Corinthians, domingo ele estava lá. Agora, um cara, vocês que nunca viram ele falar, perder a calma, jogador do Corinthians que errava, era uma lista de palavrões. A minha casa tremia, a gente não quase fala palavrão lá dentro. Terrível, terrível, terrível. Uma historinha, né? Porque nós era companheiro de pescaria, né? Uma ou duas vezes por mês a gente ia para Cananéia pescar. Compramos barco, tudo junto. E a primeira vez, ele que descobriu, vamos para Cananéia, lá que lá é bom para pescar. E nós fomos a primeira vez. E marinheiro de primeira aventura, fomos ele, né? Aí entramos no mar, eu e ele. Mas não tinha tomado nada, sabe? Daqui a pouco começou a dar aquela... Enjoo. Mas eu não queria estragar a pescaria, né? Eu quietinho ali, né? Coisa, né? E eu olhava pro Chico firme, rapaz do céu. Né? Nós pescando, né? Daqui a pouco, uma hora, ele falou para mim, eu falei para ele, Chico, vamos embora que eu não aguento mais. Ele jogou a vara, graças a Deus, também tô ruim. Era essa, graças a Deus, também tô ruim. Você tinha que ter falado antes. Né? Aguentou mais que você. Eu não tô aguentando mais aqui esse enjoo, né? Aí ele falou, daí ele até jogou a vara para mim, graças a Deus, também tô passando mais, vamos embora. Então o Chico era as pessoas que não queria estragar nada. Ele ficava, né? Mas o Maurício... foi falado muito da personalidade do Chico, muito gentil, muito generoso, muito atencioso, um gentleman, Chico. E um parente dele lá de São Miguel Arcanjo, um engenheiro agrônomo, escreveu um texto, não sei se tiveram oportunidade de ler. Muito bom. E aqui tem um negócio que eu achei interessante, se puder a gente vai, curto. Deixa eu só pedir para a gente ler esse texto, a gente precisa ir para os nossos apoiadores culturais, aí a gente volta já com o texto em homenagem ao professor Francisco. Em gênero, Pratos e papos. Olá, Fofi. Estou aqui para convidar você para assistir o programa Pratos e Papos com Neta Bueno. Programa delicioso com receitas gostosas. E esta é a minha equipe. Aguardamos você, Fofi. Pratos e papos. Sim, amigos, assista o Insider Show sempre toda sexta-feira, 5h30 da tarde, ao vivo, convidados, matérias, sempre sensacional. Nos vemos. Olá, meu irmão, minha irmã, é com alegria que estamos aqui hoje e queremos te fazer um convite. Participar conosco toda quarta-feira da nossa novena perpétua lá no nosso santuário de Nossa Senhora Aparecida do Sul. Apoio Cultural, Armazém MS, prazer em servir bem. Almenara Modas, vestindo você e sua família. Avenida Professor Francisco Valho, 1086. Empresa de ônibus Nossa Senhora Aparecida. Há 68 anos transportando gerações. Caixa de Brinquedos, a magia de brincar. Olá, estou aqui para comunicar que nosso programa tem um novo horário. Assista o Universo do Bem toda sexta-feira, às 10h30 da noite.
Voltamos em Itapetininga para o último bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento do Bolsa Secreto Plano Familiar Camargo, Lojas Sicília, WGB Seguros e também da Todeschini. Esse programa está chegando ao fim. Como falávamos aqui no intervalo, a gente nem viu o horário passar. 1h30 de programa foi muito rápido nessa homenagem que nós estamos fazendo aqui. Essa humilde homenagem que nós da TV estamos fazendo aqui ao professor Francisco, junto com esse time de primeira linha, como disse o Alfrânio. Vou começar lá na ponta direita, lá com o Alessandro, nosso ponta direita é Alessandro. Suas considerações finais. Obrigado por aceitar o convite e estar vindo aqui com a gente na TV. Sou eu que agradeço, na verdade, né, de estar aqui, podendo participar e falar do professor Francisco, né, como eu me dirigia sempre a ele, né, e eu só tenho a agradecer todos os momentos, todo o aprendizado que eu tive com ele, né, é isso, e o que ele deixou vai ficar sempre junto comigo. É isso que eu queria agradecer e agradecer pelo convite de ter tido a oportunidade de estar aqui com vocês. Sr. Roberto Lara, que queria falar sobre também a importância do professor Francisco na APCD. Exatamente. A nossa APCD, né, que foi fundada em 20 de abril de 1960, teve o Chico como presidente em uma das fases. E ele, logo que chegou aqui como dentista, se filiou à APCD e sempre prestigiou, dando ideias e participando de todos os eventos. E, posteriormente, nos últimos anos, né, com a escola aí, eu estava como presidente nos últimos 3 anos da PCD. Ele nos procurou e se ofereceu para ajudar a PCD, inclusive uma proposta de que os associados da PCD tivessem descontos especiais nos cursos que a escola daria. E nós, da PCD, nos cursos nossos, daríamos, em compensação, também um desconto para os colegas que estivessem interessados lá, que fossem da escola. Então, e na última jornada também que nós fizemos, que foi a 14ª, ele que organizou a parte técnica, essa que o Roberto Hungria falou que foi realizada na Câmara Municipal no ano passado, retrasado. E ele sempre me apoiou, sempre me prestigiou, e foi um baluarte da nossa associação. A ele a PCD deve muitas homenagens. Roberto, obrigado. Obrigado a vocês, viu, pela atenção e pelo convite. Jorge, muito obrigado. Já fica o convite também numa outra oportunidade. O senhor está vindo aqui conversar com a gente sobre aquele projeto, o famoso projeto do senhor aí que chegou aí, viajou o mundo. A gente queria saber mais como é que anda, onde o senhor apresentou o projeto. Volte sempre. Tudo bem, obrigado. E só chamar que eu estou aqui. E quero agradecer por estar participando com esse plantel que está aqui, que o plantel para mim faz parte do pedaço do diamante que foi citado aqui. E também falar para o Coelho, parabéns pro filho que você tem, o Alessandro, aqui, viu, Coelho? Tudo de bom para você aí. E o Afrânio, que participou também com a gente aqui, viu, Afrânio? Um abração para você. Obrigado, mais uma vez. Tá? O Jorge também, que é cozinheiro, e nesses dias aí, eu acho que daqui a alguns dias estará aqui na nossa querida Neta Bueno, que, para quem não sabe, a Neta Bueno é irmã do Ruela. Ruela, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço de coração para participar desse programa Telescópio. Agradeço a equipe toda da mesa aqui, aos que participaram aí, dando o seu depoimento. E eu tenho uma saudade muito grande, porque eu convivi com o Chico, né, há muito tempo, mas uma saudade alegre, de alegria, uma saudade maravilhosa, com o coração que esse homem tinha. Então, para mim, né, eu sei que ele está lá em cima feliz. Para encerrar, queria, Sr. Roberto, também agradecer, né, o senhor aceitar e fazer essa parceria com a gente, de estar fazendo essa homenagem junto com a TVI, né, ao professor Francisco. O senhor tinha falado no final do bloco anterior que tinha uma frase do depoimento, né, do parente, né, do professor Francisco. Peço que o senhor leia. Obrigado também. Vem aqui numa outra oportunidade para a gente falar do MIS, que eu sei que o MIS tem bastante coisa interessante. A gente podia fazer também um especial MIS. Obrigado. Agradeço essa oportunidade da TVI. Quando conversei com o Lalo, houve um entusiasmo grande. Lalo também corintiano e fã-clube do Chico. Então foi muito fácil.
E vocês estão de parabéns. O MIS recebeu aquela sua entrevista, aquela edição, quando faleceu o Júlio Rolim. Sim. Uma preciosidade. Você foi muito feliz. Antes da missa de 7º dia, você fez uma entrevista com a esposa e as 3 filhas. Um momento difícil, você foi muito feliz e ali existem mensagens preciosíssimas para todos nós. Parabéns. Mas, nessa mensagem aqui, a pessoa que escreveu, um engenheiro agrônomo de São Miguel, ele enxergou o Chico no caixão e escreveu mais ou menos isso daqui. Não é longo. Pudesse ele falar, suas palavras com certeza seriam de desculpas pela imensa tristeza que esta sua derrota causou a tantos corações. Este era o seu jeito de ser, seu carisma, sua marca, muita consideração e extrema delicadeza para com todos aqueles que tiveram o privilégio de sua convivência. Por certo, não lhe fora permitido um tempo derradeiro para um último abraço consolador em seus incontáveis amigos e admiradores conquistados. Obrigado a todos, obrigado a você, telespectador. Esse programa hoje foi uma homenagem ao professor Francisco José de Souza Filho, TVI, a TV que conta a nossa história. Quando eu tinha que me expressar, né, me comunicar com as pessoas que estavam ouvindo, as ideias que eu tinha que passar, elas vinham da cabeça. Né? E é extremamente diferente, né? Você está dentro de uma casa como esta, né? Com pessoas amigas, recebendo uma homenagem absolutamente importante e que toca o coração, e ter que falar alguma coisa que não vem da cabeça, né? E vem do coração, né? Que, aliás, não andou muito tão bom ultimamente. Né?